Estamos no livro de Apocalipse, capítulo de número 18. Apocalipse número 18. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, estou aqui para trazer a palavra desse estudo e te peço que o Espírito Santo possa me dirigir, possa falar por mim. Fiz o esboço, procurei pesquisar, procurei estudar, mas a palavra final é sua. Ajuda-nos, fala com a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo de número 18, versículo de número 1, que diz o seguinte: E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Você pode dizer amém? Amém. Podeis tomar seus assentos, dando graças a Deus. Aleluia. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi inundada com a sua glória. Irmãos, eu preparei um estudo, eu gastei algum tempo pesquisando, olhando, e nós queremos falar nessa noite de um tema que ele tem a ver muito com a minha vida espiritual e tem muito a ver com a vida espiritual da igreja do Senhor, nesses últimos tempos. Estamos vivendo dias muito difíceis, complicadíssimos, mas nós temos uma esperança, nós temos um socorro bem presente, mas nós precisamos estar atentos a isso e nós precisamos cuidarmos de tudo o que nós estamos fazendo para que nós não possamos perder essa bênção que o Senhor tem preparado para nós. Esse estudo vai nos ajudar a pensar um pouco mais sobre o nosso relacionamento com Jesus. E eu peço ao Senhor Jesus que possa trazer a todos os meus irmãos que estão presentes e pela internet, tudo aquilo que Ele tem trazido para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, que Ele possa derramar sobre a vida de vocês também. Amém? Que o Senhor possa falar conosco nessa noite, que o Senhor possa trazer palavras que venham edificar, que venham tocar nos profundo do seu coração e nos dar sabedoria para isso. Irmãos, essa é uma das grandes promessas na Bíblia Sagrada. Essa profecia tem muito a ver com os nossos dias atuais. Que nos últimos dias, e depois dessas coisas, eu vi descer do céu um outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com ela. Eu queria dar um tema para esse estudo, um tema bastante interessante. Quem sou eu no mundo espiritual? Você pode fazer essa pergunta para você? Quem é você no mundo espiritual? Amém? Glória a Deus. A promessa é que em nossos dias vai acontecer algo grandioso, algo maravilhoso. No final dos tempos, algo maravilhoso, algo contundente, algo surpreendente, algo que nós nunca vimos e ouvimos falar durante a nossa vida aqui nessa terra. A preparação da volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Amém? A promessa é que em nossos dias vai acontecer algo maravilhoso, muito grande, surpresas incríveis que você nem possa imaginar. Quando lemos o contexto, percebemos que esse quarto anjo, o contexto está aqui no capítulo 14 de Apocalipse, aonde tem aqui os 3 anjos que proclamaram o juízo de Deus. Se você olhar depois, no capítulo 14,
você vai ver que tem uma passagem, uma parábola ali, onde os 3 anjos proclamaram o juízo de Deus sobre a terra. Pragas, desgraças, a queda da Babilônia. E aqui esse 4º anjo que a Bíblia relata aqui, nós podemos entender aqui nesse estudo que ele é o símbolo da chuva serôdia que descerá com o Espírito Santo naqueles dias. Amém? O Espírito Santo descerá como uma chuva serôdia. Ele está na terra, mas ele descerá naquele dia com algo muito especial. Amém? Ele será aqui representando a chuva serôdia. E quando o Espírito Santo vier com poder em nossos dias, vai acontecer algo extraordinário. Toda a terra, todo o mundo será iluminado com a glória de Deus. Nós vamos ver o mundo todo sendo iluminado com a glória de Deus. De um só momento, de um só piscar de olhos, o que nós vamos ver aqui, lá no Japão, em qualquer parte do mundo, verá a glória resplandecente de Deus sobre a terra. Amém? Glória a Deus. Hoje eu faço uma pergunta difícil de responder. O que será que Deus tinha em mente quando pensou que a terra fosse eliminada com a sua glória? O que será que o nosso Deus pensava? O que ele imaginava quando ele pensou que ele ia iluminar toda a terra, toda a nossa existência com a glória dele? E para saber o que Deus tinha em mente, nós vamos nesse momento ver no Evangelho de João, no capítulo 1. Abra a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 1. Aqui está o que o nosso Deus tinha pensado para a terra, porque a terra estava perdida. Amém? Glória a Deus. Todos encontraram? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. E o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? Glória a Deus. O Verbo estava com Deus. Quem era o Verbo aqui? Era seu Filho Jesus Cristo. Amém? Ele estava com Deus. O Espírito Santo estava com Deus. A Trindade estava com Deus. Ele estava com todos lá junto dele. Vamos imaginar agora aqui Deus olhando para a terra, e a terra se encontrava totalmente perdida, totalmente aniquilada, totalmente dominada pelo inimigo das nossas vidas, Satanás. Estávamos passando por muitas dificuldades, por guerras, lutas, fomes, pestes, problemas ambientais. O mundo está se deteriorando. O mundo está indo a pique. O mundo está ficando cada dia mais difícil para se viver nele. E Deus estava olhando para a terra. E ele olhava para a terra e imaginava o que ele iria fazer para trazer a sua mensagem para a terra. O mundo precisa do Evangelho do Senhor, precisa da palavra de Deus, precisa da mensagem de Deus. E Deus está no céu com a sua palavra, com o seu verbo, com a sua mensagem. O Senhor já tinha tudo preparado ali, porque Ele já sabia o que ia acontecer com a terra. Amém? Todos entendendo até aqui? Glória a Deus. O que Deus faz para o Evangelho, que o Evangelho, o verbo, a sua mensagem, venha a esse mundo,
que precisa da palavra do Senhor, o que Deus faz para que o Evangelho, o que Deus faz para que o Verbo vivo, Jesus Cristo, o Espírito Santo do Senhor, na chuva serôdia, possa vir para essa terra e salvar o mundo, salvar as pessoas, salvar a humanidade. As mensagens que o mundo precisa ouvir. Hoje nós enviamos missionário para o mundo todo. Nós estamos aí na Europa com missionários em 4 países. Mas quantas igrejas têm missionários em várias partes do mundo? Hoje nós temos canais de televisão que propagam o Evangelho do Senhor. Nós temos literaturas, folhetos, panfletos, jornais, uma série de infinidade, internet, que é muito bom, tudo isso é muito bom, é maravilhoso, é necessário para falar do amor de Deus, para pregar o Evangelho, para levar a palavra de Deus aos 4 cantos desse mundo. Mas a pergunta é, Deus iria enviar o seu verbo eterno através de um papel, através de uma rede de televisão? Eu creio que não. As mensagens impressas, livros de televisão, é isso que eu falei, todos são meios de comunicação ótimos, são excelentes, mas a pergunta aqui é o que Deus fez quando viu o mundo precisando do verbo, da palavra, da mensagem do Evangelho para a salvação do mundo. Deus estava com o seu verbo junto dele. O que Deus fez? Então, para saber o que Deus fez, nós vamos lá para o Evangelho de João, capítulo de número 1, no versículo de número 14. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 14. Glória a Deus. Você quer abrir a sua Bíblia? Aleluia. João, capítulo de número 1, versículo de número 14. Prestem atenção. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha só que maravilha. O Verbo se fez carne, o Verbo se transformou num homem, Jesus Cristo. E Deus mandou o seu Filho amado Jesus Cristo entre nós, entre a humanidade, para salvar o mundo, para trazer uma mensagem de arrependimento, para trazer uma mensagem de salvação para as nossas almas, para trazer a salvação para o mundo. E nós podemos aqui nesse mundo andar junto com Deus, junto com Jesus feito homem. Nós andamos junto com Ele aqui nessa terra. Nós vivenciamos aqui, nós vivemos 33 anos com o Mestre, com Deus aqui junto de nós, no nosso meio como ser humano. Que coisa maravilhosa Deus fez para nós. Aí está o que Deus fez. Quando o Verbo habitou entre nós, nós vimos a sua glória. Amém? Nós, pessoalmente, praticamente, não pudemos ter esta oportunidade. Mas os nossos antepassados lá, 2.000 e poucos anos atrás, tiveram a oportunidade de andar com Jesus feito homem. Imagina que maravilha isso. Imagina que coisa mais linda isso, você andar com o Mestre, com Deus ao seu lado, você poder tocar nele, abraçar ele, conversar com ele. Amém? Glória a Deus. Nós vimos a glória de Deus, a glória como a do unigênito do Pai. Agora as coisas aqui começam a se esclarecer. Como assim? Quando o Espírito Santo descer a esta terra com a chuva serôdia, a terra toda será iluminada com a glória de Deus, com a palavra de Deus, com o verbo de Deus, com a sua mensagem.
Jesus retornará a essa terra. Ele vem buscar a sua igreja. O mundo está caminhando para o fim. O mundo está deteriorado. O mundo está nas mãos de Satanás, mas não fora do controle do nosso Deus. Amém? Nós estamos vivendo dias terríveis, delicados, com mortes, com injustiças, com leviandades, com toda sorte de pecado. Mas nós temos uma esperança: o meu Senhor virá me buscar. Aleluia, glória a Deus. Deus tinha o seu verbo e o mundo precisava nesse momento do seu verbo, de sua palavra. O que Deus fez? O verbo se fez carne e o verbo se tornou humano. O verbo era Jesus Cristo. Deus transformou o seu Filho amado, Jesus Cristo, que era um verbo, transformou ele num homem. E ele palmilhou aqui nessa terra, junto conosco. Amém? E o verbo feito homem veio a essa terra, e nós vimos a glória de Deus feito homem andar nesse mundo entre nós, curando cegos, curando paralíticos, dando vida aos mortos, ressuscitando mortos, curando paraplégicos, curando toda sorte de enfermidade, expulsando demônios, fazendo milagres de todo tipo de natureza. Nós, seres humanos, pudemos ver o unigênito do Pai, o verbo de Deus, realizando esses milagres aqui na terra. Isso é maravilhosíssimo demais se nós entendermos essa grandiosidade. E se nós sabermos que esse verbo eterno, que esse Jesus virá buscar a sua igreja brevemente. Esse hino que o nosso diácono Marco Antônio cantou, esse hino ele mexe comigo um pouco, porque eu não tenho mais muito tempo de vida. Eu tenho a convicção e a certeza que Deus está me levando para o lar eterno. Está muito próximo. E esse hino, quando eu ouço esse hino, o meu coração se emociona. Porque eu sei que o meu Jesus veio me buscar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Somente quando o verbo se fez carne e habitou entre nós, pudemos ver a glória do unigênito do Pai. Quando ele esteve palmilhando por essa terra, os nossos antepassados, e que nos contaram a história, e que nos relataram através dessa Bíblia, e de muitos livros, e de muitas histórias, nós pudemos entender que Jesus esteve junto de nós, e que Ele estará buscando a sua igreja novamente. Amém? Irmãos, podemos crer que na mente de Deus nunca existiu evangelho sem o ser humano. Nunca existiu salvação sem o homem, sem a carne humana. O que eu quero dizer para vocês é que papel aceita tudo, mas ele não vai salvar a humanidade. Televisão é sensacional e é fantástica para você pregar o evangelho, mas não vai salvar o mundo. Redes sociais, internet, é fantástico, é maravilhoso, mas não vai salvar a humanidade. Deus não vai mandar o seu unigênito através de uma televisão, através de um panfleto, através de uma revista, através de um livro. Deus vai mandar o seu unigênito em carne e osso, como um ser humano. Amém? Glória a Deus. Papel é maravilhoso. Todo meio de comunicação existente hoje na Terra é muito bom e muito maravilhoso. Precisamos dele sim, para falar desse amor de Deus, para falar desse Deus maravilhoso, para preparar a humanidade para a volta de Cristo. Mas não é o que vai salvar as nossas vidas. Aleluia.
Irmãos, escrever o Evangelho do Senhor num papel é fácil. Escrever o Evangelho do Senhor e falar sobre o Evangelho do Senhor aqui num púlpito como esse, com o microfone na mão, é fácil. Falar do Evangelho do Senhor, da palavra do Senhor, numa rede de televisão é fácil. Tudo é muito fácil. E a coisa é a coisa mais fácil que tem. Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte: escrever o Evangelho do Senhor na minha vida, escrever o Evangelho do Senhor com a minha vida, com o meu estilo de vida, com o meu viver, não é nada fácil. Todos nós que aceitamos Jesus um dia, estamos escrevendo o Evangelho do Senhor através da nossa vida, do nosso ser, do nosso caminhar dia a dia, do que as pessoas veem em nós. Isso é muito difícil. E a terra não verá a glória de Deus, é o que eu falei agora, através de papel ou meios de comunicação. Embora tudo isso seja muito útil, muito bom, excelente, mas a terra não será iluminada através desses meios. A terra será iluminada com a glória de Deus, prestem bastante atenção nisso. A terra será iluminada com a glória de Deus através de vidas transformadas dos seres humanos. Aleluia. Se não houver transformação na minha vida e na sua vida, nós não veremos a glória de Deus. E nós não transmitiremos a glória de Deus para aqueles que estão à nossa volta. Nós, como seres humanos, no nosso dia a dia, no nosso viver, nós precisamos transmitir a glória do Senhor. As pessoas precisam ver na minha vida, lá no meu trabalho, aqui na igreja, na minha casa, na minha família, no passeio, no shopping, aonde quer que seja, as pessoas precisam ver a glória do Senhor na minha vida. Senão eu sou uma farsa. Palavra dura. Amém? Para mim não é difícil pregar para você. Pregar para pessoas que não me conhecem não é difícil. Pessoas que não convivem comigo não é difícil. Dizer, irmão, Jesus te ama. Dizer, Jesus é bom. Dizer, você é a coisa mais linda que o Senhor criou nessa terra, não tenho dificuldade nenhuma. Irmãos, Jesus perdoa os seus pecados. Irmãos, Jesus resolve os seus problemas. Tudo isso é muito fácil. Agora eu quero ver quando eu pregar a palavra de Deus aqui nesse púlpito ou em outro púlpito qualquer, e a minha esposa estiver sentada aqui, e as minhas filhas estiverem sentadas aqui, e os meus netos estiverem sentados aqui desse banco, juntamente com a igreja, eu quero ver eu pregar o Evangelho para eles. O que eles vão dizer e o que eles vão pensar de mim. Se eles estiverem sentados aqui ouvindo a minha palavra, eles vão poder dizer, este verdadeiramente é um ministro de Deus? Será que eu posso pregar para a minha família verdadeiramente o que eu sou, o que eu vivo aqui na minha casa, para os meus filhos, para os meus parentes, para os meus vizinhos, lá no meu trabalho, quem sou eu? Será que eu tenho coragem de pregar para eles? Eu preciso pregar o que eu vivo. Eu preciso pregar aquilo que eu sou aqui dentro.
Não adianta eu vir aqui pregar uma coisa e descer esse altar e viver outra e apresentar outra coisa para vocês. É uma farsa. Se eu não sou capaz de pregar para minha esposa, para minha família, o que adianta pregar para pessoas que não me conhecem? Se eu não consigo pregar para os meus, por que eu vou pregar para vocês que não me conhecem? Por que eu vou pregar para vocês, para o pessoal, pelas 46 almas que estão trabalhando ao meu lado no dia a dia, se eu não posso pregar para a minha família o que eu não vivo? Para que eu vou pregar para elas se eu sou uma farsa? Não posso. Eu posso pregar sobre paciência para minha esposa? Posso pregar sobre paciência? Minha esposa querida, amada, 10 anos junto contigo. Quero viver mais 10 anos. Eu posso pregar sobre paciência, tolerância, perdão, gratidão para meus filhos, para minha família? Será que eu posso pregar isso para eles? Porque será que eu vivo isso lá na minha casa? Será que eu sou uma pessoa paciente, amorosa, cuidadosa? Será que eu sou uma pessoa que tenha caráter, que eu não tenha duas palavras? Precisamos pensar nisso. Quando eles me ouvem pregar, eles podem dizer, realmente esse homem está pregando. Mas ele é um homem paciente, perdoador. A gente sabe porque vive com ele. Será que eu posso fazer isso para minha família? Será que eu posso pregar isso em qualquer lugar aonde eu for? Quando meus colaboradores que trabalham comigo, 46 pessoas eu tenho lá na empresa. É uma guerra, não é fácil. São os maiores concorrentes que eu tenho, são os meus funcionários. Mas será que, como é que eles me veem? Será que eu posso pregar para eles? Ou eles me veem um chefe rancoroso, ditador, complicador, egoísta, orgulhoso, vaidoso, que só desce o sarrafo, e que se um funcionário meu errar uma vez, eu não darei oportunidade para ele se consertar, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, na sexta eu mando embora. Mas mando com educação, e mando com sabedoria, para que ele saiba por que ele está sendo mandado embora. Eu pratico justiça com todos, amém? Glória a Deus. Será que alguém que trabalha comigo 8 horas por dia lá na empresa, conhecendo que eu sou um pastor, conhecendo que eu sou cristão, será que alguém deles com um problema sério teria coragem de chegar em mim e pedir uma oração para eles? Será que eles saberiam discernir que eu sou um homem de Deus? Será que eles vê Deus na minha vida? Será que eu consigo transmitir Deus na minha vida para eles? Como é que eles me veem lá? Eu estou debaixo de uma guerra violenta, mas eu preciso ter sabedoria para tratar dessas coisas lá. Amém? Aqui na igreja, alguém de vocês teria coragem de vir pedir uma oração para mim, que está com um problema sério? Como é que vocês me veem aqui na igreja? Como é que vocês olham para mim, eu trazendo uma palavra de Deus, do altar de Deus, mas aqui embaixo eu sou outra pessoa? Você teria coragem de pedir uma oração para mim? Precisamos ver tudo isso. Glória a Deus. Muitas pessoas
Muitos chefes são orgulhosos, arrogantes, prepotentes, querem ser sempre donos da razão. Mas quem tem o Espírito Santo do Senhor, sabe fazer a diferença e sabe tratar dessas questões. Amém? É por isso que eu digo, irmãos, que a glória de Deus não vai iluminar o mundo através de um papel, através da televisão, através de uma rede social, de internet. Não vai ser assim. A glória de Deus não vai vir através desse mecanismo. Mas eu quero ver quem está você pode assistir, é muito bom, é muito sério, é muito bonito, você vê alguém pregando, mas eu queria conhecer aqui o pregador que está pregando, o pregador que está trazendo a mensagem através de uma televisão. Como é a vida dele? Como é que ele vive? Hoje nós estamos vivendo escândalos e mais escândalos. Como é que nós vamos saber? Está ficando difícil. O pastor Cleomar, quando desce desse altar, como ele vive, como ele trata a sua esposa, seus filhos, é honesto, é transparente em seus negócios, ama verdadeiramente as pessoas, ama verdadeiramente aquelas pessoas que o Senhor Jesus envia através dessas portas, para que nós possamos socorrê-las, para que nós possamos estender a mão e ajudá-las. Será que o Cleomar faz tudo isso? Se eu não fizer, eu sou uma farsa. Amém? O que adianta eu pregar para você se não viver o Evangelho de Cristo? Mas eu pergunto a você nessa altura desse estudo, mas então, o que é a glória de Deus? Como é que é essa glória de Deus? E eu quero dizer para você que a glória de Deus é o caráter de Deus. A glória de Deus é o caráter de Deus. Aleluia! E esse estudo confirmou para mim no domingo à noite que o pastor Francisco esteve aqui falando sobre caráter. Eu falei, é isso mesmo. Então está certo. Amém? Quem lembra que o pastor Francisco falou sobre caráter? A glória de Deus sobre as nossas vidas é o caráter de Deus em nós. Amém? Glória a Deus. Quando o texto bíblico diz que a terra será iluminada com a glória de Deus, ele está dizendo, toda a terra terá o caráter de Deus. Somente seres humanos têm caráter. E se queremos que o mundo todo veja a glória de Deus, as pessoas terão que ver em nós o caráter de Deus. Amém? Toda a terra, a palavra de Deus diz que quando esse anjo descer do céu, quando o verbo vivo descer do céu em forma de homem, que Jesus veio buscar essa igreja, todos nós o veremos. Mas só vai ver quem tem caráter de Deus. Amém? Glória a Deus. Está sendo pesado aqui o estudo? Não. Não, tá bom, vocês estão gostando? Glória a Deus. Quando o texto bíblico, ilumina, se queremos que o mundo todo veja a glória de Deus, as pessoas terão que ver em nós o caráter de Deus. Justamente para que os homens pudessem ter o caráter de Deus, o verbo se fez carne e se tornou ser humano e habitou entre nós, cheio de graça e bondade. Então vimos a sua glória, vimos o seu caráter. Justamente para que os homens pudessem ver a glória de Deus, que o Senhor mandou o seu Filho unigênito, o verbo vivo, entre nós, para que pudéssemos ver o seu caráter. Agora, irmãos, eu olho para todos vocês aqui sentados, todos bonitinhos, os obreiros com gravata, tudo arrumadinho, cheirosinho. Eu olho para vocês aqui, arrumados, bonitos, e creio que todos vocês, assim como eu, nós estamos aqui com uma esperança única. E a minha esperança
é poder um dia abraçar Jesus Cristo, aleluia, lá na eternidade. E eu creio que aqui todos vocês têm esse mesmo desejo, esse mesmo pensamento. E viver com Ele eternamente nos céus. Esse é o meu sonho, isso é o que eu faço para me preparar para esse grande dia, que eu irei encontrar com meu Jesus, amém? A cada dia, a cada passo que eu dou, eu procuro corrigir os meus passos. Faz 10 anos, que todos os dias eu procuro ver aonde estou pisando, eu procuro não machucar ninguém, eu procuro não ofender ninguém, eu procuro não pecar. Erro muitas vezes sim, mas faz 10 anos, desde que algo aconteceu em minha vida, que eu busco a presença do Senhor constantemente. Aleluia. Glória a Deus. Mas também, irmãos, eu quero dizer, como é difícil seguir a Jesus nesse mundo onde o maligno tem dominado a muitos. O maligno, esse mundo jaz no maligno. E é muito complicado. Nós devemos ser muito perseverantes. Nós precisamos estar sempre muito atentos e buscando Jesus com todas as nossas forças. Mas se vocês estão aqui agora, é porque romperam barreiras, romperam as dificuldades, é porque vocês têm o mesmo sonho que eu tenho de um dia abraçar Jesus Cristo na eternidade. Mas agora, queridos irmãos, uma palavra mais dura aqui. Não pensem vocês que por estar na igreja, participar de todas as atividades da igreja, ser líderes de departamentos, dizimar, ofertar, você estará salvo. Não. Tudo isso não salva ninguém. O seu trabalho não salva ninguém. A sua salvação não está garantida. Você participar da igreja, você vir para a igreja, você fazer isso, se esforçar, se matar, fazer tudo o que tem que ser feito aqui. Mas se você não santificar a sua vida, não vai para o céu. Até que ponto as pessoas podem ver Jesus em mim? Até que ponto a minha esposa, meus filhos podem ver Jesus em minha vida? Aqui começam as coisas a ficarem turbulentas, difíceis para nós. Porque quando olhamos no espelho da vida, dizemos, meu Deus, com esse caráter estou perdido. Será que não somos alguém que está arruinando a vida de sua esposa, dos seus filhos, prejudicando pessoas à sua volta? De ter um filho talvez nas drogas, fora da igreja? Não somos transparentes em tudo o que fizemos? As nossas vidas nós podemos ser o culpado de tudo isso. Amém? Muitas vezes, lá na nossa casa, o culpado do que acontece lá somos nós, por nós não entendermos o caráter de Deus, por nós não entendermos o que Deus quer de nós. Nós podemos muitas vezes, quem sabe, muitos que estão aqui, eu também, eu já errei muito, eu já fiz muita coisa errada. Os nossos filhos vão crescer tendo a imagem de Deus que você projeta nele. Os nossos filhos terão a imagem de Deus conforme aquilo que você projeta neles. Amém? Se você é uma pessoa intransigente, prepotente, orgulhosa, arrogante, eles vão pensar que Deus é assim também. Principalmente os pequeninos vão crescer e eles prestam atenção na gente em tudo. Aonde está formando o caráter deles. É até os 6, 7 anos, né, que se forma o caráter de uma criança. É a idade mais crítica da criança. Aonde é a formação do seu caráter. É aonde você tem que ter todo o cuidado, o que você está transmitindo,
o que você está traduzindo para o caráter do seu filho. Se você é muito liberal, que deixa fazer tudo o que querem, eles vão crescer pensando que Deus deixa fazer tudo, que tudo é possível. O meu pai deixava, a minha mãe deixava, Deus também é assim, vai deixar. Amém? Se você é amoroso, perdoador, eles vão crescer pensando que Deus é amoroso, perdoador. Se eles verem amor em você, se eles verem honestidade em vocês, se eles verem caráter bom em vocês, eles vão seguir vocês. Amém? Se você é firme e misericordioso, eles vão crescer pensando que Deus é firme e misericordioso. Muito cuidado na criação dos filhos, como que vocês estão transmitindo e formando o seu caráter. Talvez você perdeu o seu emprego, perdeu muitas oportunidades na vida por causa do seu caráter, dizendo sempre que a culpa é dos outros, o patrão que é chato, ruim, xinga tudo, rancoroso, não te entende, não te dá oportunidade, todo mundo tem culpa, que você é a vítima, mas no fundo você sabe que você não tem caráter, que o seu caráter está distorcido, que o seu caráter está arruinando a sua vida. Mas no fundo do coração você sabe que é o culpado. O seu caráter não é o caráter de Jesus. Aqui nessa noite, ninguém vai poder dizer que morreu por causa do seu caráter. Ninguém vai poder dizer assim, eu nasci assim, o caráter é meu e eu não vou mudar e pronto. Eu nasci assim, eu sou assim e vou morrer assim. Você não vai poder dizer isso, sabe por quê? Porque quando você aceitou Jesus e o seu plano de salvação, Ele transformou o seu caráter. Aleluia. Quando Jesus entrou em seu coração, se foi verdadeiro a sua decisão, se você fez de coração, Jesus transformou o seu caráter. Ninguém vai morrer por causa de caráter mau. Jesus transforma, Jesus muda, Jesus cura, Jesus te ajuda, basta você querer. Irmão, nós corremos um grande risco quando substituímos os valores internos pelos externos. Os nossos valores internos é o nosso caráter, é o nosso ser, é o que nós queremos, é o que nós pretendemos, é aonde nós queremos chegar. Qual é o nosso pensamento com relação à eternidade? Qual é o nosso pensamento com relação a Deus? O que nós estamos fazendo para isso? Isso é o que nós temos de valor internamente. Os valores externos, eles são festas, alegrias, orgias, trapaças, invejas, derrubando pessoas, machucando pessoas, fazendo todo tipo de coisas ruins. E é muito perigoso a gente trocar isso tudo. Nós corremos esse grande perigo quando pensamos que por estar na igreja, participar de todos os cultos, participar de todas as atividades da igreja, ser líder de departamento, estou fazendo tudo certo, estou salvo. Mentira! Você pode fazer tudo, trabalhar, se matar, trabalhar 24 horas na igreja, fazer tudo bonitinho, ser o melhor funcionário aqui da igreja, mas se você não tiver caráter, você não está salvo não. As coisas exteriores só terão algum valor se forem resultado do milagre que aconteceu em seu coração. As coisas externas, tudo que você faz externamente, só terá valor algum na sua vida se foi feita através das mudanças que houveram em seu coração. Estão entendendo até aqui? Amém? Glória a Deus. Alguma dificuldade?
Você acha que é só subir no altar, pregar bonito, cantar bonito, cumprir com as minhas obrigações na igreja? Não, 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 não. A santidade é como um perfume, ela deixa cheiro, ela exala um aroma agradável. Você já viu uma pessoa santarrão? Ela exala perfume, sem usar perfume. Ela exala um odor gostoso, um aroma gostoso. Não sei quem já percebeu isso. O que aconteceu com o nosso caráter quando Deus criou Adão e Eva no Éden? Vamos voltar lá na criação do mundo. Quando Deus criou Adão e Eva e colocou lá no paraíso, lá no jardim do Éden. O texto bíblico diz que eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Não foi a imagem física, mas o que o texto está dizendo é que foi o caráter. Deus formou Adão e Eva lá no jardim do Éden com o caráter de Deus, cheios da presença de Deus. Criou eles santos, sem maldade, sem pecado. Ele só não permitiu que tocasse na árvore da vida que estava no centro do jardim. Eles tinham tudo, eram alegres, eram felizes, um quadro lindo, um quadro bonito. O que acontece aí? Satanás chega e mete a mão nesse quadro e estraga toda essa pintura maravilhosa que Deus havia feito. O homem perdeu a sua santidade, perdeu o seu caráter ali no Éden. O texto bíblico diz que eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Não foi a imagem física, mas o texto está dizendo que foi o caráter de Deus. Amém? Nós fomos criados com o caráter de Deus. Não havia egoísmo, não havia ciúmes ali no Éden. Não havia egoísmo, não havia ciúmes, não havia inveja, não havia contendas, não havia prepotência, arrogância. Era um caráter lindo, era a imagem e semelhança de Deus que estava criado ali. E o homem deu atenção a Satanás e perdeu tudo isso ali. O homem foi criado, estava feliz, não havia problemas algum, cheios da presença de Deus. Um quadro lindo, perfeito pelas mãos de Deus. Aí vem o diabo, estraga tudo, acaba com o caráter de Deus no homem. Ele exala inveja, arrogância, prepotência, complexo de inferioridade e também de superioridade. Agora o quadro da criação estava estragado. Satanás complicou a vida do homem. Satanás complicou a vida do homem. Mas Deus lá do céu, o nosso Criador lá do céu, vendo tudo isso, Deus tinha lá ao seu lado o seu verbo, a sua salvação para o homem. E Deus envia o verbo vivo para a terra. Ele enviou Jesus Cristo, transformado em homem, como nós, aqui para a terra. E aonde ele viveu aqui 33 anos conosco. E sabe por que Jesus veio a essa terra? Para providenciar tudo o que for necessário para transformar o caráter do homem, para recriar, restaurar o caráter do pecador. Jesus Cristo veio para nos salvar. Jesus Cristo veio para pregar a salvação. Jesus Cristo veio para aniquilar com o diabo. Jesus Cristo veio para aniquilar com a enfermidade, todas as pragas, tudo aquilo que Satanás tinha lançado sobre as nossas vidas. Ele veio para tudo isso. Mas o homem não quis ouvir tudo isso. A maioria dos homens não ouviram isso. Mas Jesus veio para essa finalidade. O trabalho de Jesus aqui na terra terminou lá na cruz do Calvário, quando ele disse: consumado está. Jesus havia cumprido com a sua missão ali na cruz do Calvário. E ele falou para o Pai: meu Pai, consumado está. Eu fiz o que deveria ser feito aqui. Eu deixei a minha palavra, eu deixei o Evangelho,
eu deixei o caminho, eu deixei a orientação, eu deixei tudo preparado para que o homem pudesse se recuperar, pudesse restaurar o seu caráter. Agora, irmãos, depende somente de nós em aceitar a transformação que Ele providenciou ser efetiva em nossas vidas. Jesus está no nosso meio. O Espírito Santo está no nosso meio. O Verbo está no nosso meio. Mas só depende de nós em aceitar, em efetivar em nossa vida aquilo que Ele nos ensinou enquanto esteve aqui na terra. O segredo divino é o companheirismo e a convivência diária com Jesus Cristo. Como assim? Eu vou contar uma história aqui do meu ex-pastor, Jorge Linhares, lá de Belo Horizonte, da Igreja Batista, de quando eu vim para cá, eu congregava lá. O pastor Jorge conta uma história com muita frequência, que quando o Brasil foi campeão pela primeira vez da Copa do Mundo, em 1958, o time brasileiro tinha um ponta-direita que chamava-se Garrincha, e Garrincha tinha as pernas tortas, mas era o melhor jogador da seleção brasileira, o melhor jogador do mundo. O camarada driblava todo mundo, fazia gol, era excepcional. E o que aconteceu com isso? Toda a criançada, na faixa de 7, 8 anos até 11, 12 anos, depois dessa Copa do Mundo, as crianças queriam imitar esse jogador e forçavam a andar com as pernas abertas. É real isso, em 78. E as crianças andavam com as pernas abertas tentando imitar esse jogador. Por que as pessoas fazem isso? Quando nós admiramos alguém, nós procuramos fazer igual a essa pessoa faz. Quando eu admiro uma pessoa, eu me espelho nessa pessoa. Quando eu gosto de uma pessoa e eu sei que ela me atrai, que ela é pura, até os meus passos eu procuro andar como ela anda. Até o meu falar muitas vezes se compara com o que ela está falando. As minhas atitudes se compara com o que ela está falando. A minha vida é projetada em cima, eu vejo o Daniel, eu gosto do Daniel, ele para mim é o cara correto, eu vou procurar andar como o Daniel anda. Imagine olhar para Jesus e fazer tudo aquilo que Jesus faz. Aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso. Imagine você olhar para Jesus e você querer imitar Jesus em todos os seus atos, em todas as suas atitudes, viver como Jesus vive, tratar as pessoas como Jesus trata, amar as pessoas como Jesus ama, curar as pessoas, curar os enfermos, expulsar demônios, ajudar as pessoas. Jesus nunca mandou ninguém embora sem um socorro. Jesus nunca mandou embora ninguém com fome. Jesus nunca negou um abraço para ninguém. Jesus sempre se preocupou com as viúvas, com os órfãos, com as crianças abandonadas. Jesus sempre quis o melhor para o seu povo. Imagine se a igreja do Senhor imitasse o Senhor Jesus. O que seria dessa igreja? Nós teríamos um templo de 10.000 pessoas com certeza. Aleluia. Quando admiramos alguém, tentamos ser como ela. Tentamos falar como ela, tentamos andar como ela, tentamos viver como aquela pessoa que admiramos. E aqui eu quero falar um pouco das minhas filhas, que são muito queridas, eu os admiro muito. Eu tenho 3 filhas minhas, graças a Deus, e tenho 4 filhos com a minha amada esposa, que são meio filhos, mas eu os amo assim,
como todos os meus filhos. As minhas filhas, desde pequena, sempre foram muito apaixonadas por mim. As minhas filhas, se perguntassem para elas quem era o seu herói, quem é seu herói? É meu pai. Como você quer ser como quem na sua vida? Como meu pai. A minha filha menor, ela tinha 15, 16 anos, ela pulava nas minhas costas, ela me abraçava com as pernas assim e falava, eu quero ser como o meu pai, o meu herói. Os meus netos, quando vêm na minha casa, ficam enlouquecidos. É ou não é? Os meus netos e os seus netos. Não saem do meu colo, querem estar perto de mim, querem ser que nem o avô. É muito gostoso. Nós, o que estamos projetando para os nossos filhos? O que estamos projetando para as pessoas que estão à nossa volta? O que estamos mostrando para as pessoas que estão à nossa volta? Amém? Glória a Deus. Irmão, quando nós nos apaixonamos por Cristo, quando aprendemos a viver com Jesus, quando nós levantamos da cama de manhã com Jesus, quando nós vamos lá para o nosso banheiro escovar os nossos dentes com Jesus, quando nós vamos tomar banho com Jesus, quando nós vamos tomar café com Jesus, quando nós vamos sair de casa no carro para o nosso serviço com Jesus, senta aqui Jesus, vamos comigo. Quando nós chegamos no nosso trabalho, trabalhamos até meio-dia com Jesus. Quando nós retornamos para o almoço com Jesus, almoçamos com Jesus, retornamos para o trabalho com Jesus, voltamos para casa à noite com Jesus, conversamos lá na sala com a nossa família com Jesus, jantamos com Jesus, tomamos banho novamente com Jesus, vamos dormir com Jesus. O caráter de Jesus começa a se impregnar no nosso caráter. Aleluia. O caráter de Jesus começa a se fixar em nosso caráter e não tem mais perigo de nós errarmos. As coisas vão mudar muito, tenha certeza disso. É muito sério isso. Amém? Você já percebeu que alguns dos seus filhos estão imitando alguns gestos seus em casa, principalmente os pequenos? Muitos filhos que imitam você, o seu jeito de andar, seu jeito de falar, seu jeito de comer, seu jeito de gesticular. O que nós estamos projetando na vida dos nossos filhos? É muito sério isso. Irmãos, Jesus não veio a esse mundo para que nós mudássemos de religião, somente por isso não. Ele não veio aqui para nos dar uma outra religião. Jesus veio a esse mundo para que vestíssemos, não veio a esse mundo para que vestíssemos uma camiseta da igreja, não. Jesus veio a esse mundo para transformar aqui dentro. Aleluia. Você pode dar glória a Deus. Jesus veio a esse mundo para mudar o que está aqui dentro do meu peito. Transformar tudo que está aqui dentro, conforme a sua vontade, conforme o seu caráter, conforme o que Ele quer que eu faça. Foi para isso que Ele veio a este mundo. Perguntamos a Deus hoje, meu Deus, do que me adianta eu pregar aqui hoje, cantar, fazer parte dessa igreja, se meu caráter é horrível, se eu guardo rancor, se eu odeio, se eu tenho inveja, se eu não amo os meus semelhantes, se eu não consigo obedecer aos seus mandamentos, de que me adianta? Um dia, chegou diante de Jesus um discípulo chamado João. João, nesse tempo, ele tinha o apelido de Filho do Trovão. Imagine, Filho do Trovão.
Que camarada bagaceira devia ser. Encrenqueiro, cheio de confusão. Ninguém suportava ficar perto dele. Filho do trovão. As pessoas não tinham prazer de ficar perto dele. É um camarada com caráter horrível. Um caráter deteriorado. Rude, grosso, mal criado, mal educado. Mas, imagine que era ele, briguento, rancoroso, vingativo, prepotente, arrogante, tudo isso. Ninguém conseguia ficar perto dele, mas um dia ele entendeu que somente Jesus Cristo poderia mudar o seu caráter. E por isso João ia a Jesus. Quando seus discípulos de Jesus iam dormir, porque estavam cansados, estavam famintos, comiam tal, e chegava a hora de dormir. João ficava aos pés de Jesus. João inclinava a sua cabeça no coração de Jesus. Eu acredito que muitas vezes Jesus deveria dizer para ele: João, vai dormir, vai cara, vai lá junto com seus companheiros, vai dormir. Sabe o que João dizia? Não, Jesus, eu não posso viver sem ti. Quando eu estou distante de ti, o meu caráter aparece. Ele já me deu muito trabalho. Eu não quero ficar sozinho sem o Senhor. O meu caráter explode, por isso, deixa eu ficar do seu lado, Jesus. Se João fez isso, por que nós não podemos fazer isso? Se um apóstolo de Jesus fez isso, por que nós não conseguimos fazer isso? E você sabe do final? João teve o seu caráter mudado e foi chamado o apóstolo do amor, o discípulo do amor. Aplauda o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, diante desse fato, se um homem pôde fazer isso, se aproximando do Mestre, não querendo sair da sua presença, o que será que Jesus não vai fazer conosco se nós tomarmos essa atitude nessa noite? Não, Jesus, eu não posso sair de perto de ti, porque o meu caráter explode. Eu quero ficar junto de ti. Eu quero ficar junto contigo. E junto contigo lá na eternidade nós vamos ficar com ele lá. Amém? Meus irmãos queridos, aqueles que buscam a Jesus todos os dias, são aqueles que estão cansados e fracassados. Todos os dias nós buscamos a Jesus, porque nós nos encontramos cansados e muitas vezes fracassados, por isso nós vamos a Jesus. E Jesus nos restaura, nos renova, nos dá força e nos ajuda a vencer. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Um dia eu aprendi a buscar a Jesus. Cleomar. Eu era um camarada mais arrogante, prepotente e orgulhoso. Não temia ninguém. Era uma pessoa terrível. Aqui em Anápolis, Daniel conhece a loja, alguns conhecem a loja. Quando eu ficava irritado com o meu pessoal, eu metia o pé numa cadeira, a cadeira atravessava a loja. Aquelas portas de, que material, não sei o que é aquilo, madeirite, sei o que é aquilo, das divisórias. Não tinha uma porta boa, porque eu fazia ela atravessar de um lado para o outro. Se os meus funcionários olhassem para mim na minha mesa e eu tivesse todo vermelho, eles se mandavam para a rua, todo mundo que era da rua, não ficava ninguém ali dentro. Eu era o camarada mais terrível. Mas um dia Jesus me pegou. Um dia, Jesus tirou o meu porto seguro.
tudo aquilo aonde eu depositava a minha confiança, aonde eu descansava, aonde eu fazia tudo para viver bem, a minha ex-esposa. Ela era o meu porto seguro. Eu não maltratava ela, eu amava ela demais. Mas foi a única maneira de Jesus me encontrar. Foi a única maneira que Jesus achou para me parar. Eu trabalhei numa multinacional 26 anos. E eu acabava com reuniões na fábrica em São Paulo. E deixava todo mundo falando sozinho lá dentro. Saía e ia embora. Mas eu não era que eu fazia coisas erradas. É que eu era grosso mesmo, mal educado. Com razão, porque eu queria tudo perfeito, tudo certo. Mas o meu caráter era péssimo. Era péssimo. Um dia Jesus me encontrou. Um dia Jesus me tirou o meu porto seguro. E eu queria morrer. Não tinha outra saída para mim. Eu queria morrer, somente morrer. Eu não queria mais nada para mim. E chegou o momento do tratamento do Senhor. Não foi muito tempo, foram 10 meses. O Senhor me tratou, eu emagreci. Eu fui para psiquiatra direto, nem passei por psicólogo, fui para psiquiatra direto. Emagreci 12 quilos, tentei suicídio 2 vezes. Não tinha mais nada que me desse prazer, nada que me desse vontade de viver. Mas Jesus estava me tratando. Isso faz 10 anos, 11 anos. E depois que eu entendi o plano de Deus para a minha vida, depois que eu entendi o que Jesus queria para a minha vida, Jesus começou a me devolver a alegria em dobro do que eu tinha antes. Jesus me deu uma esposa maravilhosa, linda, querida, uma esposa que me ajuda, que está constantemente junto comigo, incansável, que se preocupa comigo, que cuida de mim. Nós nos abraçamos juntos, choramos juntos, buscamos a Deus juntos, trabalhamos juntos na obra do Senhor, sempre juntos. Deus me devolveu em dobro aquilo que eu havia perdido. Amém? Ele pode fazer isso com você. Não que Ele vai tirar alguém, não deixa chegar nesse ponto, não. Mas nós precisamos buscar a Jesus enquanto é tempo. Nós precisamos buscar viver conforme o caráter de Deus enquanto é tempo. Quando eu olho para o que o Senhor fez em minha vida, me concedeu muitas vitórias, muitas e muitas vitórias. Alegrias e alegrias e alegrias que eu não tinha antes. Acalmou tudo. Eu passei a ser uma pessoa mais ponderada, mais justa. Eu passei a ter mais controle. Eu passei a ter um caráter de Jesus. Aleluia. Amém. Deus pode fazer isso com você nessa noite. Amém? Basta você querer. Quando eu olho para o meu futuro, eu vejo que ainda tenho muitas coisas para mudar em minha vida. Preciso. Só assim Jesus irá me levar. Mas eu tenho a certeza de que o Deus que me ajudou a chegar até aqui, completará a obra que começou em mim. Aleluia. Ele vai completar a obra. Quando a glória de Deus refletir em minha vida completamente, quando a glória de Deus refletir em minha vida completamente, pessoas virão atrás desse Jesus, não por minha palavra falada, mas por minha palavra de vida. Quando Jesus completar a obra em mim, desse caráter, pessoas virão atrás de mim, não pela minha palavra, mas pela palavra de vida que eu estou vivendo, pelo Jesus que eu estou apresentando, e as pessoas virão em busca desse Jesus, tenha certeza disso. Amém? E quando pessoas praticarem dessa forma, e buscarem o caráter do Senhor,
a glória do Senhor se manifestará em todo o mundo. Somos nós, seres humanos, que iremos trazer a glória do Senhor para todo o mundo. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você fique sobre os pés. E eu quero, irmão Maciel, o diácono presbítero Maciel, eu queria que você fizesse uma reflexão hoje sobre a sua vida. Amém? Buscando o caráter de Jesus, buscando a direção do Senhor Jesus. Deixe as picuinhas de lado. Deixe de lado aquelas pessoas que querem te prejudicar. Entrega elas nas mãos do Senhor. Olha para Jesus. Não brigue, não bata de frente, não se altere. Tenha o caráter de Deus e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Confie, creia que Jesus está aqui nessa noite. Creia que Deus está preparando o seu unigênito novamente para mandar para a terra, para agora buscar a sua igreja. Não perca tempo. O tempo é curto. As coisas, os tempos, os acontecimentos estão demonstrando isso claramente. Não perca tempo. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Não posso te ver, nem sentir seu rosto, mas posso